Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre empirismo. O empirismo se opõe à tese do racionalismo, defendendo que a verdadeira fonte do conhecimento é a experiência. Nessa perspectiva, a consciência cognoscível tira seus conteúdos não de conhecimentos a priori, mas sim da própria experiência. Então a ideia é de que tudo aquilo que a gente conhece, só conhece por meio da experiência. Essa é uma perspectiva que é bem exemplificada pela metáfora que foi criada pelo John Locke, que defendia justamente que a mente humana é como se fosse uma tábula rasa. Imagina um quadro em branco, em que a experiência vai escrevendo. E cada vez, a cada momento da nossa vida, a gente vai tendo mais coisas escritas nesse quadro. Algumas vão sumindo, algumas vão sendo apagadas, outras permanecem. E o nosso conhecimento é essencialmente isso. É esse processo de aprender com a própria experiência. Só que além do John Locke, tem um outro antecedente interessante nessa reflexão sobre o empirismo, que é Aristóteles. O Aristóteles escreveu que nada está no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos, ou seja, ele trabalha a ideia de que todo conhecimento possui uma base empírica. Não é totalmente correto dizer que o Aristóteles era um empirista, da mesma maneira que não é totalmente correto dizer que o Platão era racionalista, mas tem uma aproximação aí nesses dois filósofos da antiguidade com essas teorias modernas. Uma pergunta comum quando a gente fala do empirismo é o questionamento sobre as nossas ideias. Como é que surgem as ideias? Bem, o empirismo ele defende que todas as ideias surgem por um processo que se inicia com as percepções concretas e se conclui com a elaboração de conceitos e representações gerais. Então esses conceitos, eles nascem organicamente da nossa experiência e não existem de maneira independente, não tem uma ideia que é independente da experiência, não tem uma ideia inata, por exemplo. O fundador do empirismo foi o inglês John Locke, que viveu de 1632 até 1704. Aliás, a maioria dos empiristas, dos principais empiristas, foram ingleses. Não sei bem explicar por que isso aconteceu, mas alguma coisa, talvez, na cultura da época promovia esse tipo de perspectiva empirista. Para o Locke, como eu acabei de falar agora há pouco, não existiam ideias inatas. Então, todas as ideias partem da experiência. Seja a experiência externa, porque ele faz essa separação entre a experiência externa, que é a sensação, e a experiência interna, que é a reflexão. Então, todas as ideias vêm desse processo. Só que as ideias, elas se dividem elas mesmas em ideias simples e complexas, sendo que as ideias complexas surgem da junção de ideias simples. A gente tem ideias simples, a gente mistura elas, e aí vem ideias complexas. É assim que surgem, por exemplo, coisas que estão no campo da ficção, que a gente nunca viu, que a gente nunca vai ver, porque elas não existem, mas elas são a junção de ideias simples. Mas tem uma outra coisa importante para dizer aqui nessa discussão em relação às ideias. Para o Locke, as nossas ideias são todas provenientes da experiência. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o valor lógico das ideias. O valor lógico das ideias não reside na experiência, mas sim no pensamento. E aí, nesse sentido, ele admite a existência de verdades a priori. Na matemática, por exemplo, a gente tem verdades a priori na matemática, porque aí a gente está tratando do valor lógico das ideias e elas não dependem, e o valor lógico das ideias não depende exatamente da experiência. Bem, o Locke ele afirmava também que a gente não pode conhecer as coisas na essência delas, e nesse sentido ele se aproxima um pouco de um ceticismo moderado, que é uma característica do empirismo em geral, justamente porque o Locke defendia que sobre o mundo natural a gente pode ter apenas crenças ou opiniões, mas nunca certezas absolutas. Outro famoso empirista foi o David Hume, também inglês, como eu mencionei anteriormente. O David Hume viveu no século XVIII, entre 1711 e 1776. O ponto de partida do David Hume é exatamente o mesmo do Locke, ou seja, todo conhecimento começa com a experiência. Então eles estão iguais aí nesse aspecto. Na verdade, o empirismo como um todo parte dessa mesma ideia. Só que o David Hume insere uma reflexão inovadora ao propor a ideia de que a causalidade é uma ilusão. Na verdade, o que ele vai dizer, o que acontece é o seguinte: a gente vê uma coisa acontecer depois da outra, e essas coisas acontecem uma vez, duas, três, e aí a gente acaba adquirindo a crença de que as coisas são decorrentes umas das outras. Só que, na verdade, isso pode ser só uma ilusão. Ele utiliza como exemplo o jogo de bilhar. Então ele fala, alguém usa lá o taco e aí acerta uma bola, essa primeira bola bate na segunda bola e ela se move. E é isso que a gente vê. A gente não vê a causalidade por si mesma. A gente vê uma bola batendo na segunda e depois a segunda bola se movendo. E a gente conclui que uma coisa aconteceu como consequência da outra. A mesma coisa acontece, ele vai dizer,
quando a gente vê o sol nascer toda manhã. A gente adquiriu esse hábito. A gente vê todo dia o sol nascer, então a gente espera que amanhã ele vai nascer mais uma vez. Eventualmente isso acaba acontecendo, então a gente acredita que essa é uma verdade causal pautada em um raciocínio lógico. Só que, no final das contas, é como se fosse só uma consequência de uma experiência que se repete. E se um dia, por exemplo, nessa questão dele, né? E se um dia aquilo que a gente acha que deveria sempre acontecer não acontecer mais? E se a bola de bilhar não mover a outra quando uma bater na outra? Ou se o sol não nascer? Claro que a gente pode falar assim, mas é impossível, isso não vai acontecer. Mas por que é impossível? Só porque aconteceu até aqui, vai acontecer sempre? Pensa assim, uma coisa pode acontecer 50 mil vezes e não acontecer na oportunidade seguinte. O que é que impede que seja assim? Então ele vai trabalhar essa ideia de que a causalidade é uma ilusão. Só que, apesar de acreditar que nosso conhecimento é fruto do hábito e não de uma verdade absoluta, o David Hume não negava a importância desse hábito. Para ele, o raciocínio indutivo, que é justamente esse, né, que faz a generalização de casos particulares, ele é um bom guia para a gente viver e entender a realidade. Portanto, não é errado a gente se apoiar na experiência, até porque, como a gente vem falando até aqui, para o empirista, o que a gente tem é justamente as experiências, é a partir das experiências que a gente se relaciona com a realidade. O Hume também criticava a percepção cartesiana de que existe um eu independente da experiência, um pensamento puro. O Descartes acreditava nisso, que a gente existe independentemente dos nossos corpos, dos nossos sentidos, que a gente é uma substância pensante. Essencialmente, para o Descartes, o ser humano ele é mente. Essa é a ideia que o Descartes vai trabalhar. E o Hume, por outro lado, ele vai dizer que a gente não pode pensar na gente mesmo separando a gente dos conteúdos da nossa experiência. Os costumes, a memória, os nossos sentimentos, tudo isso é fruto da nossa experiência. Não existe de forma independente da gente, da nossa experiência, no caso, especificamente, né? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, por que a gente não vive num mundo em que todo mundo gosta das mesmas obras de arte? Ou todo mundo aprecia os mesmos sabores, gosta dos mesmos alimentos, sente prazer com as mesmas coisas? Por que não é assim? O David Hume vai dizer que não é assim, porque nós somos a soma das nossas experiências. E não existe nada de absoluto ou universal nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Existem hábitos. E alguns desses hábitos são mediados pela cultura, e por isso que eles acabam sendo aceitos por boa parte da comunidade. Mas é um hábito também da cultura, não é uma circunstância universal porque teria que ser assim, ou porque o certo é que seja assim. No final das contas, a ideia para os empiristas é que todo conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo externo é apenas probabilidade. E aí tem um exemplo interessante que o Hume vai utilizar, que ele convida a gente a fazer e que eu vou pedir para você tentar fazer agora, que é você tentar se identificar, tentar perceber o que você é. Só que para isso você tem que tirar todas as experiências que você já teve e se concentrar só na sua consciência. Você não pode usar lembranças, memórias ou qualquer coisa que você possa associar com experiências. Tente se conectar apenas com o seu interior e tentar encontrar essa resposta para aquilo que você é. Será que você consegue fazer isso? O Hume acreditava que você pode tentar o quanto quiser e você só vai conseguir pensar em si mesmo a partir das coisas que você viveu, a partir das experiências que você teve. Mas e você, o que você acha? Dá para fazer isso? Bem, as ideias presentes nas filosofias do John Locke e do David Hume resumem o que é o empirismo, como eu tentei mostrar até aqui, mas tem outros filósofos importantes que definem a teoria, como Thomas Hobbes, o George Berkeley e o John Stuart Mill. Mas, como eu falei, acho que se você quiser pesquisar mais sobre o empirismo, as leituras do John Locke e do David Hume vão conter ali os elementos centrais da teoria empirista. Bem, mas é isso, espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe nesse vídeo. Se você gostou, eu peço para você se inscrever no canal, porque ajuda bastante. E é só, obrigado pela sua audiência, até a próxima, tchau.